A violência e o abandono dos animais é uma realidade incomum nas grandes cidades, inclusive em Campinas. Para falar sobre o assunto, está aqui comigo a presidente do Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal, Ingrid Mendes. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Antes de começar a entrevista, vamos agora conferir a reportagem de Cleiton Lino, que mostra esta realidade aqui em Campinas. Na solidão, entre carros e buzinas, vivem os animais de rua. Segundo o DPA, Departamento de Bem-Estar Animal aqui de Campinas, hoje a cidade tem cerca de 18 a 20 mil animais abandonados nas ruas. Além disso, só no primeiro quadrimestre desse ano foram registradas 1.500 denúncias de maus-tratos aos animais. Muitas dessas denúncias não vão para frente porque a cidade não conta com uma delegacia especializada. Nós precisamos muito da Delegacia de Defesa dos Animais, porque compete a um órgão público de policiamento o gerenciamento dessas questões mais críticas. Não cabe a uma ONG verificar situação de maus tratos, ela pode auxiliar a polícia. Por exemplo, um delegado chamar uma ONG para constatar se uma situação de maltrato esteja acontecendo. Mas não a gente ir lá e tomar uma atitude, não cabe a gente não tem o poder de polícia. Campinas já teve uma delegacia de defesa dos animais. No entanto, foi desativada há 2 anos e ainda não há previsão de reabertura. Esta é uma das reivindicações do Conselho Municipal de Proteção Animal. O Conselho conta com a participação de representantes da sociedade civil, na maioria integrantes de ONGs. Embora ele seja consultivo, ele atua diretamente junto à administração quanto ao departamento. O participante do Conselho, Hélio Martins, aponta os acumuladores como um dos principais responsáveis pelos maus tratos. A importância de atuar junto a esses acumuladores, mas não de forma ostensiva, de forma a criminalizar essas pessoas. O que a gente fez no Conselho é tirar um grupo de trabalho que tem atuado junto a esses acumuladores, conjuntamente com o Departamento de Proteção Animal, com a saúde pública do município de Campinas, encaminhando algumas pessoas, quando é o caso, para assistência social, para psicólogo. Então essa é a visão nossa. São esses bichos que sofrem maus tratos que muitas vezes chegam ao Departamento de Proteção Animal. Hoje, no antigo prédio do CCZ, Centro de Controle Zoonoses de Campinas, funciona o Departamento de Bem-Estar Animal, que faz não só o resgate de animais em vias públicas, mas também a castração e o processo de microchipagem de identificação. Nós castramos esse ano 6 mil animais até agora. A gente tem um programa de educação ambiental, e entre outras coisas, né? É um programa de ressocialização de animais, de atenção de animais a moradores de rua. Então tem várias políticas destinadas aos animais. Mas esse trabalho não é o suficiente. Segundo o coordenador do departamento, é preciso contar com a ajuda de ONGs. Não tem uma parceria formal, mas normalmente a gente trabalha em conjunto com as ONGs de Campinas. Cada um sempre se doa em alguma atividade. Ainda que as ONGs auxiliem o departamento, nenhuma delas conta com a ajuda do poder público. A gente não tem ajuda do poder público, né? Que eu acho que seria o correto, a gente ter uma verba para a gente manter, porque os animais não são animais que você trouxe ou que eu trouxe. São animais que a cidade produziu de alguma maneira, né? O departamento resgata cerca de 250 animais por mês e tem hoje no canil 115 cachorros e 90 gatos adultos. Muitos desses animais, por conta da idade ou até por problemas psicológicos causados pelos maus tratos, permanecem no departamento até a morte. Mas alguns, na maioria filhotes, têm a sorte de serem adotados, como é o caso do cachorrinho ainda sem nome que recebeu um chip de identificação antes de ser levado para a nova casa. Vimos na reportagem que somente a atuação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal na cidade não é o bastante. O que é necessário para melhorá-lo? Existe muita coisa será necessária para melhorar. O próprio Departamento de Bem-Estar Animal ele precisa ser aumentado. Só que aí, se você aumenta, você vai ter mais animais lá. Não resolve isso. A castração
é um fato que tem que continuar, é uma ação que pode ser muito útil. E as pessoas têm que estar cientes de que existe esse mutirão de castração gratuito aqui na cidade de Campinas, justamente para evitar a procriação. Não tem cabimento ter tanto animal na rua jogado fora, ou como as pessoas às vezes adotam, ai que bonitinho, vão pelo coração, aí o cachorro cresce, não quero mais porque virou adolescente, estraga a minha casa, eu não quero mais e solta. Então esse pensamento é um pensamento primitivo, um pensamento de gente ignorante que precisa aprender um pouquinho mais. Como presidente do Conselho, pode falar um pouquinho para a gente como é a relação do poder público com o Conselho? O Conselho, ele é consultivo, a gente não tem poder de decisão, mas a gente pode sugerir e dar conselhos para o prefeito e para quem quiser ouvir, né, na verdade. A nossa luta é que esse conselho seja deliberativo. Agora, é muito importante, como foi feito na matéria, a situação dos acumuladores. São pessoas que acham que estão fazendo bem, mas não estão fazendo bem porque tem animais demais, não tem dinheiro para fazer a vacinação decente de todos os animais. Não, normalmente eles compram ração de má qualidade, os animais têm sinomose, têm parvovirose, tem vermes, tem giardia. Eu sou veterinária, por isso eu acho um absurdo ter mais do que 7 cães em casa, mas pior do que isso é a pessoa não conseguir doar esse animal. Então essa é a característica do acumulador. Tem gente que guarda os animais, faz lar temporário, mas ele consegue doar o animal. No caso do acumulador, não, ele tem uma necessidade de ficar com todos esses bichos. Então isso é maltrato mesmo, porque não tem condições de fazer uma limpeza correta, desinfecção correta, vacinação. E o DPBEA não tem como fiscalizar, né? E daí que entra a questão da delegacia. Por que ela é tão importante? Por que reivindicam tanto a volta dela na cidade? Com a delegacia e com o policial e fiscais, a gente consegue pôr em prática o estatuto, porque o Estatuto de Bem-Estar Animal ele ficou 2 anos sendo discutido, melhorado. Hoje ele está pronto, passou pela prefeitura, ele vai para a Câmara e, se Deus quiser, essa é a última etapa. Então, nesse estatuto, vai ter multa para quem maltratar, multa para quem deixar na rua. Tem uma série de atos institucionais que a gente vai poder pôr em prática. Mas precisa de fiscal, precisa de polícia, precisa de um policial que vai recolher aquele animal maltratado e fazer alguma coisa com o proprietário. Hoje eu não consigo fazer nada. Existem acumuladores aqui em Campinas com várias casas. Eles ameaçam as pessoas de morte, eles não deixam entrar, eles não aceitam ajuda, achando que estão fazendo bem para o animal. Isso, realmente a gente precisa muito da ajuda também do pessoal da saúde, né? De e por isso que é bem e importante psicólogos. também um meio de denunciar. Como vimos na reportagem, o único modo de qualquer pessoa denunciar é pelo telefone 56. Será que o departamento age rápido nesses casos? É o que Cleiton Lino foi conferir. Hoje, o único canal que a população de Campinas tem para fazer denúncias de maus-tratos aos animais é o número 156, que funciona não só para esse tipo de denúncia, mas para todo tipo de serviço público. Agora, a gente vai ligar lá para ver como funciona. E como funciona? Vocês mandam alguém na casa? Não, eu apenas anoto o setor responsável. Aí é parte do setor. Se eu quiser também eu posso ligar no 90, se tiver acontecendo na hora? Geralmente eles não vão, viu? É mais policial. Você aguarda um minutinho, por favor, um momentinho. Como vocês puderam ver, não existe uma linha direta de maus-tratos aqui em Campinas. Esse número funciona como uma ponte entre a prefeitura e o órgão responsável. Em caso de flagrante, não tem o que ser feito. Cleiton, de Campinas. Ingrid, essa forma de denunciar é eficaz? O 156 realmente é para você apresentar o problema e tem que apresentar o problema de maneira objetiva. Em tal endereço, rua tal, número tal, em tal esquina existe uma pessoa que está fazendo tal coisa com o cachorro. Ou o cachorro chora o dia inteiro e ele bate no animal, dá para ver, não sei o quê. Tem que ter alguma prova, tem que ter uma situação real. Às vezes é chato que as pessoas falam no 156 e no final é briga de vizinho. Então tem que ser situações reais onde o DPBEA, alguém do Departamento de Bem-Estar Animal, possa ir lá, conferir e fazer alguma coisa. Dar uma bronca, tomar uma atitude.
né? Mas realmente o 156, além de muitas vezes estar ocupado, então normalmente quando eu ligo depois entre 5 e 7 horas da noite, é uma dica, funciona muito bem. A prefeitura, que deveria servir de exemplo, mantém no zoológico do Bosque dos Jequitibás os animais em condições precárias. Confira. Em 2015, o Bosque dos Jequitibás, após a morte de um hipopótamo que vivia no local há 47 anos, foi alvo de denúncias com relação ao tratamento oferecido aos animais. Em julho deste ano, um abaixo-assinado feito pela publicitária Marcela Doni pedia que a prefeitura retirasse os animais de grande porte, pois denunciava o tratamento oferecido e supostos maus-tratos. Ele seria entregue para o Ministério Público, mas não obteve o número necessário de assinaturas. O lugar onde a onça-pintada, o leão e a jaguatirica vivem estão em condições precárias. Andaimes, folhas e troncos de árvores ocupam grande parte do espaço da cela e, segundo alguns visitantes, os animais são vistos raramente, porque passam a maior parte do tempo dormindo. O abaixo-assinado será retomado? A situação do bosque é uma coisa grave e nós fizemos um relatório o ano passado, foram 3 relatórios, 2 biólogos e o meu, e foi entregue para a prefeitura, justamente para retirar animais de grande porte e animais não da nossa fauna brasileira. E ela, inclusive, prometeu tirar ainda esse ano. Exatamente, eu não sei se isso vai acontecer, mas o fato é que nenhum zoológico seria traria uma vida ideal para esses animais. Não tem cabimento a gente deixar uma gruta com um grande felino lá dentro que nunca aparece, que realmente não tem interesse na população e a população fica olhando ali. Isso não existe, isso não educa a criança. Ver um animal dentro do zoológico não educa a criança. Isso não leva a nada. Se não tiver uma monitora, uma pessoa que explique, que mostre a vida. Hoje na televisão você tem muito mais informações dentro do que dentro de um zoológico. Não como esse aqui em Campinas, que na verdade não é um zoológico. É um lugar onde tem alguns bichinhos lá e acabou. Realmente tem que ser feito alguma coisa um pouco mais moderna. Esse Bosque dos Jequitibás, na minha opinião, é uma coisa do século passado, talvez retrasado até. Além do DPB, a grande parte dos animais de Campinas conta com o amparo de ONGs. E eu fui visitar 2 delas. Veja minha reportagem. Levantar cedo, trocar água, colocar comida. Essa é a rotina de voluntários de ONGs protetoras dos animais, que cedem a própria casa e tempo para cuidar dos bichinhos. Este casal aqui é um exemplo. O trabalho aqui é o dia todo, porque sempre tem coisa para fazer. Começa às 7 da manhã, termina às 8 da noite. Então a gente tem que cuidar bem, tem que deixar limpo, vacinar, tratar. A casa de Elizabeth e Rony é um dos lares hospedeiros da GAAR, que servem de passagem para animais resgatados e que serão adotados. Muitos dos que chegam aqui são vítimas de violência. Teve um cachorro aqui que a gente ficou com ele quase 1 ano para poder levantar. Ele era um filhotinho ainda. Ele não tinha um pelo, era só sarna e magro. Tanto é que nós pusemos o nome dele de Costelinha. Esse cachorro ficou lindo, mas lindo. Maravilhoso. E hoje ele está numa casa boa, Em Barão. Dorme dentro de casa. A ONG GAAR funciona na cidade há 15 anos e tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a guarda responsável. Promover a castração e dentro daquele conceito maior, mais amplo, que é a guarda responsável de animais. E um dos pilares da guarda é exatamente isso, né? É promover a castração. Porque só promovendo a castração, só com a castração é que a gente vai ter controle sobre esse excesso de população, tanto canina quanto felina, né? Campinas possui 5 ONGs ativas politicamente na cidade. Uma delas é a Associação Amigo dos Animais, que, diferente da GAAR, trabalha com sede própria. A primeira entidade da cidade e que tem um trabalho hoje com uma estrutura física muito formal e grande. Nós temos um sítio com 100 mil metros quadrados e ali a gente tem um abrigo para quase 2.000 cães, 1.000 gatos, 30 coelhos, 10 cavalos, 2 vacas e um urubu. A AACIA também se mantém por meio da ajuda de voluntários e contribuições de pessoas físicas. Além disso, realiza eventos para arrecadar fundos para ajudar no cuidado dos animais, como o Duque. Duque é apenas um dos animais que chegam aqui na ONG vítima de maus tratos. Ele foi encontrado na rua com uma bicheira em um dos olhos, e isto ocasionou perda de sua visão.
O trabalho de uma ONG de cuidado e proteção aos animais não é nada fácil. Exige tempo e gera muitos gastos, mas os protetores garantem, é gratificante. É um trabalho apaixonante, porque os animais eles são sinceros, os animais são amorosos, você sente que eles gostam de você e precisam de você, são totalmente dependentes, né? Ingrid, qual é o limite das obrigações de uma ONG, das atividades de uma ONG e as obrigações do órgão público? A ONG depende de pessoas de boa vontade, de voluntários. A gente faz aquilo que a gente pode fazer, né? Um voluntário de uma ONG, se ele tem mais dinheiro, ele ajuda mais, se ele não tem dinheiro, ele não ajuda menos. E depende dos indivíduos que se juntam para conseguir ajudar os animais. No caso do poder público, ele tem o dever, por exemplo, a parte da vigilância sanitária, pessoas que têm muitos cães, tem muito cheiro, fezes, urina, isso faz parte da vigilância sanitária. Então, isso não pode ter, tem que ter higiene, né? Pessoas que têm muitos cães, ok, tem gente que tem muito espaço, está tudo certo, mas tem gente que tem muitos cães num espaço pequeno, isso está errado. Tem os acumuladores, como eu já falei. Então, o poder público, ele tem o dever de conservar, principalmente, a saúde dos seres humanos. E onde é que entram os animais nessa história? Se tem cachorro na rua, ele vai atravessar uma estrada, alguém vai bater o carro e vai se machucar. Eu vou frear, por exemplo. Então, isso pode dar também acidentes de trânsito. Se tem cavalo na rua, tudo isso é do poder público. As ONGs ajudam no que for possível. É uma questão de saúde pública também, né? O bem-estar animal. E os cuidadores independentes cedem tempo e muito do trabalho para cuidar dos animais. E a repórter Janaína Fernandes foi visitar a casa de 2 deles. Ao ver um animal sofrendo na rua, eles não têm dúvidas. Transformam a própria casa em um abrigo acolhedor para animais sem lar. Hoje, a gente veio conhecer a história do seu Luiz. O aposentado tem 56 anos e, ao invés de usar a aposentadoria para viajar e fazer essas coisas que todo mundo faz, escolheu fazer algo diferente. Vamos conferir essa história? Luiz e Vera adotam animais há 15 anos. Na casa são 25 cachorros e os gastos vão além de apenas comprar ração. Se não ficam doentes, né, o normal, sem estar doente, nós gastamos em média uns R$800 por mês. De todos os bichinhos que o seu Luiz adotou até hoje, teve uma cadelinha que precisou de uma atenção especial. É a Sofia aqui. Sofia foi encontrada com a perna quebrada. Depois de ser resgatada, mesmo com os cuidados da família, teve que amputar a perna. Quem chegou com a história dela foi a Luana, nossa filha. Deve ter sido atropelada e estava com a perninha arrastando, né? Aí ficou aos nossos cuidados, né? Até ela se recuperar. Mas aí nós não tivemos coragem de doar. Já aqui na casa de Eliette, quem manda são os gatos. A ativista, que tem marcado na pele seu amor pela causa, é movida pela compaixão. O que mais me motiva é isso. É a compaixão, é a misericórdia, é o amor aos animais. A fofurinha chegou aqui com apenas 300 gramas e muito doente, mas com muito carinho, ela logo se recuperou. A fofurinha, nós resgatamos ela tinha muito pouco tempo de vida. Ela teve problema de pele, teve problema de pulmão, ela teve problema de infecção no sangue. Ela pesava 300 gramas. Como que você vai dar antibiótico para um gato pesando 300 gramas? E é uma vitória, minha fofurinha. Para quem tem interesse em adotar, existe outra forma de ajudar a causa, são as feiras de adoção. A maioria das ONGs possuem feiras de adoção como esta do Instituto de Valorização da Vida Animal, onde você pode encontrar um animal que já teve os cuidados de voluntários e agora está pronto para ser adotado. A gente faz essa feira no Carrefour desde 2004. Todo sábado, das 10h30 às 2h30, a gente faz a feirinha aqui. A gente doa cães e gatos, adultos e filhotes. Para a adoção, é feita uma entrevista que busca saber se o interessado tem condições de cuidar do animal. Perguntar
tem animais em casa, quantas pessoas moram na sua casa, onde você mora, como é a sua rotina de vida, cientificar a pessoa que ela está adotando uma vida que é para a vida toda. A gente faz um termo de responsabilidade de adoção. Não só por uma questão de segurança, mas também por causa do apelo dos filhos, Marcos e a família decidiram adotar mais um cachorro para a chácara onde moram. Preciso de mais um cachorro para a chácara, né, para a guarda. O meu tá velho e também porque as crianças estavam bastante animadas com a ideia de adotar um filhote. A importância dos cuidadores independentes aqui em Campinas. Os cuidadores, os lares temporários, né, que a gente fala, eles são úteis. Por exemplo, se eu encontro um animal abandonado, machucado, alguma coisa, eu vou, recolho, posso não deixar na minha casa por algum motivo, mas eu tenho uma opção que é um lar temporário, é um cuidador temporário. Nós vamos cuidar desse animal em conjunto e depois nós vamos levar para feirinhas e tudo para conseguir doar. O Conselho dá voz aos animais na política, né? E por falar em política, na última eleição, foi entregue para o atual prefeito, para todos os, na verdade, candidatos a prefeito da cidade, uma carta compromisso. Sim. Quais são as principais propostas aqui presentes na carta compromisso e o que ela traria de mudanças aqui no... Nós começamos pedindo que tudo que foi feito que não acabe, porque a gente não sabe para que lado vai a política, né? Então não importa que prefeito venha, ele deve continuar fazendo aquilo que foi aceito e que está dando certo aqui em Campinas, como por exemplo o mutirão de castração e várias coisas. O que nós pedimos a mais é a delegacia, que nós vamos insistir sempre, que é importante, o aumento de fiscais, justamente para pôr em prática o estatuto, né, que vai precisar de fiscal. Para você ter uma lei, você tem que ter fiscal para fiscalizar. Algum trabalho mais que em conjunto em relação aos acumuladores de animais. Tem vários itens, foram 16 itens, eu não tenho todos na cabeça, mas é principalmente isso, a diminuição gradativa dos animais, dos grandes animais no bosque, tentar diminuir gradativamente a maior parte dos animais, que isso não é vida para animal nenhum, sem matar capivara, tem várias O fato do prefeito itens. ter assinado já é um grande marco, né, para a causa animal aqui da cidade, uma vitória. Sim, ele assinou. Então, como a delegacia, na verdade, é um assunto estadual, da polícia estadual, né? Então, isso depende muito da influência do nosso prefeito em relação ao governador. Mas a gente acredita que até o final do ano que vem, quem sabe, né? Sim. Ingrid, como a população pode ajudar nessa questão? Em primeiro lugar, usando mais o 156, que isso vai reforçar a necessidade de uma delegacia. Quanto mais pessoas ligarem no 156, quanto mais pessoas reclamarem e apresentarem para a prefeitura a necessidade de uma delegacia, melhor. Todos devem fazer a sua denúncia no 156. O que hoje acontece é que as pessoas ligam para as ONGs resolverem os problemas. E as ONGs geralmente não conseguem resolver tanto problema. Idosos, por exemplo, com 20, 30 gatos, 40 cachorros, a família tem que ajudar. A família não pode deixar chegar nesse ponto, porque a pessoa depois não vai ter condições de cuidar, e aí vai sobrar tudo para a ONG, e a ONG não tem condições. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Se encontrou um animal, está doente, leva para o veterinário. Não pede ajuda para a ONG. A ONG está com milhões de cachorros, vocês viram nas reportagens. Nós não podemos fazer tudo. As ONGs não têm capacidade para resolver todos os problemas. Então, faça a sua parte, leve no veterinário, ajude, põe no banheirinho um gatinho, não vai custar nada. Cuida desse gatinho e aí pede ajuda para divulgar. Faz foto e entra em contato com as ONGs para a gente divulgar. É isso que eu peço. No diálogo de hoje abordamos a violência e os maus tratos aos animais. E quem esteve presente aqui com a gente hoje foi a presidente do Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal, Ingrid Mendes. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigada pela companhia. Até a próxima.